todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a este canal. Aqui é o professor Fábio de Souza, professor na Faculdade Assembleiana do Brasil. Desta vez, o saúdo, convidando a navegar comigo nesta aula que espero seja de grande valor e que contribua para o processo de ensino-aprendizagem. A aula de hoje pretende fazer um ponto de contato com as últimas celebrações ocorridas no dia 23 de abril, tratando do Dia Mundial do Livro e do direito autoral. A proposta de nossa aula, portanto, é analisar, mesmo que eu não seja um crítico literário, mas analiso aqui como historiador e à luz da teologia bíblica, a obra de José Saramago, intitulada Ensaio sobre a Cegueira, as aproximações ou os distanciamentos entre a obra e os textos canônicos, a fé cristã. Ora, no dia 23 de abril, no caso ontem, foi comemorado o Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais. Trata-se de uma data comemorativa cuja iniciativa foi tomada pela Unesco, um braço importante das Nações Unidas, cujo objetivo é divulgar, fomentar, promover a ciência, a cultura e, principalmente, neste caso específico, a literatura, o livro e a defesa dos direitos autorais. Portanto, a data foi instituída tendo como baliza cronológica, possivelmente com o grande autor espanhol Miguel de Cervantes. A obra mais conhecida do autor, certamente, é aquela que nos presenteia com os dois icônicos personagens da literatura ocidental, um grandioso fidalgo Dom Quixote de La Mancha, o outro, sua voz da razão, seu guia e fiel escudeiro, Sancho Panza. Trata-se de uma obra pioneira, ou seja, aquela que é considerada o marco da literatura ocidental moderna. Publicada pela primeira vez entre 1603 e 1605, na atual Espanha. Miguel de Cervantes é considerado por muitos um autor em dois tempos, com o pé ainda na mentalidade renascentista ou ainda medieval, mas também com o pé na própria modernidade. A razão disso se dá principalmente através de um conceito muito caro à historiografia, defendida pelo grande historiador, pai dos análises, chamado de Lucien Febvre. Numa obra biográfica, historiográfica, intitulada Lutero, um Destino, Lucien Febvre defende a ideia historiográfica de uma longa Idade Média, ou seja, que as fronteiras entre o que é modernidade e Idade Média não seriam tão claras assim. Outros autores desdobrarão o conceito. Entre eles, Jacques Le Goff, um dos maiores medievalistas de todos os tempos. Jacques Le Goff entendia que a Idade Média, a longa Idade Média, se prolongava para além do século das luzes, portanto, para além do século XVIII. Tomando isso, então, como base para esse marco historiográfico ou histórico, uma baliza historiográfica, Miguel de Cervantes certamente poderia ser considerado de fato um homem em dois mundos. Um homem cuja literatura e cuja obra se situa num campo de tensão entre um universo ainda fantasioso, um universo ainda mágico do mundo medieval. Claro, levando em consideração os nossos preconceitos herdados dos próprios renascentistas em relação à Idade Média e um tempo marcado por um outro tipo de racionalidade que é a modernidade. Então, em razão da importância do autor e de sua obra, a Unesco resolveu então escolher esse dia para se comemorar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais. Outra data diz respeito também, possivelmente, à morte ou ao nascimento do grande literato inglês, pai, um dos maiores romances da literatura ocidental. Quem de nós, eu ou você, nunca ouviu falar
do casal do par romântico mais famoso da história, Romeu e Julieta. Trata-se, portanto, do grande autor inglês William Shakespeare. Então, essas datas foram escolhidas, cujo propósito a Unesco manifesta tendo como objetivo principal, portanto, estimular a leitura e defender os direitos do autor. Pensando nisso, a proposta de nossa aula, em razão destas celebrações, fará uma conexão com a importante data que fora comemorada ontem, no dia 23 de abril. Analisaremos, em grande medida, os pressupostos na obra de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, e aquilo que a Bíblia nos apresenta, tanto no Evangelho de João, especificamente no capítulo 9 do Evangelho, e também da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Pois bem, após a apresentação de nosso objetivo e também da data comemorativa, eu quero apresentar aqui o nosso autor de hoje, que é o José Saramago. José Saramago, como alguns já sabem, talvez você não, foi um autor português de grande envergadura literária, reconhecido tardiamente, no entanto, contudo, as suas últimas produções, entre elas o Ensaio sobre a Cegueira, lhe rendeu um prêmio Nobel em 1998. Lembrando que é o único autor de língua portuguesa detentor do prêmio Nobel de Literatura. Por si só, isso é razão suficiente para nos debruçar sobre o autor. O autor, nascido em 1922, falece em 2010. Declaradamente, nosso autor também assume-se ateu. Em entrevista em próprio solo brasileiro, a Folha de São Paulo, ele fez estas declarações, dizendo que tanto a Bíblia como a própria divindade, não só isso, mas os pontos doutrinários, alguns marcos doutrinários que se encontram na Bíblia e outras construções dogmáticas, inclusive no catolicismo romano, não passa de representações pensadas a partir da própria instituição chamada igreja, ou seja, uma invenção humana. Deus, para ele, então, é uma invenção, tendo em vista uma necessidade de consolo diante das impotências humanas. Então, o próprio Deus seria criação do gênio humano. Mas não só isso. Todos os principais dogmas, as principais doutrinas e a própria Bíblia. A Bíblia, para ele, portanto, é assumida como um equívoco literário. Sabendo que ele mesmo afirma que seria um perigo entregar a Bíblia, por exemplo, a um adolescente, porque estaria eivada de maus conselhos. Estou dizendo isso porque, mesmo no autor declaradamente ateu, é possível encontrar algumas verdades em suas produções literárias, por que não muitas verdades nessas produções. Bom, há um debate todo que diz respeito às intenções da literatura, a natureza da literatura, o caráter da literatura, o status da literatura. Alguns irão dizer que literatura é construída apenas para atender às demandas estéticas dos seres humanos. E literatura se aproxima simplesmente de ficção. Contudo, o próprio Saramago, em sua entrevista dada à Folha de São Paulo, declara as intenções da obra em apreço, no caso, Ensaio sobre a Cegueira, dizendo que seria uma leitura da sociedade, que pretendia ser uma leitura da sociedade. Logo, nós identificamos de imediato, ao analisar a obra de Saramago, os pressupostos através dos quais ele analisa, ele interpreta, ele traduz as realidades sociais. Eu quero apresentar, portanto, rapidamente aqui a obra literária Ensaio sobre a Cegueira. Ensaio sobre a Cegueira, portanto, foi publicado originalmente em 1995, que se tornou de imediato um sucesso literário, como já dito. O autor português Prêmio Nobel de Literatura 3 anos após a publicação da obra, então em grande medida a obra também seria responsável por este reconhecimento. E, além disso, existem outras considerações aqui necessárias. A obra logo foi responsável, o autor e a obra, por divulgar a literatura no vernáculo português por todo o mundo. Além disso,
a obra foi adaptada ao cinema, à linguagem cinematográfica, por outro importante cineasta, desta vez brasileiro, o Fernando Meirelles. Fernando Meirelles, já conhecido do público, foi diretor de obras de peso, entre elas O Jardineiro Fiel ou A Cidade de Deus, mas por fim, um sucesso recente da Netflix, uma companhia de streaming, que foi Os Dois Papas. Então, Fernando Meirelles tem se consagrado como importante cineasta e também foi diretor dessa adaptação da obra de Saramago para a linguagem cinematográfica. Bom, analisando, portanto, o fio condutor da trama, o leitmotiv da trama, nós entendemos que a trama pretende ser uma análise da sociedade, ou fazer uma leitura das relações das sociedades humanas contemporâneas. Segundo o autor, ele teve o insight quando estava em um restaurante e começou a questionar se todos fossem cegos, como que se daria todas as relações humanas. Logo, ele percebeu e afirmou, poxa, não precisamos escrever algo sobre a possibilidade de ser cego, porque nós já somos todos cegos. Então, o ensaio sobre a cegueira também é metáfora de nossas condições, ou de nossa condição humana, de nossas relações humanas. No entanto, o pressuposto por trás de toda a trama, de toda a narrativa, é um pressuposto materialista. Uma leitura da sociedade a partir dela mesma, das relações sociais, das relações que se dão, que se configuram a partir das assimetrias sociais, das explorações, dos níveis descendentes ou ascendentes de explorações que encontram lugar nuclear na trama construída por José Saramago. De imediato, ele mostra um motorista, apresenta-se um motorista dirigindo o seu veículo e, de repente, ele é tomado pela cegueira. A cegueira, no caso da trama de Saramago, não se trata de uma cegueira comum, uma cegueira onde as pessoas passam a viver na penumbra ou na escuridão, mas uma cegueira que gera extremo desconforto por ser uma cegueira branca. É como se você estivesse com os olhos vendados, mas com as pálpebras abertas diante de um mar de leite. O desconforto imediatamente é evocado porque nós entendemos que mesmo a escuridão, sendo metáfora de trevas, metáfora de medo, metáfora da ignorância, entre outras metáforas que são relacionadas a questões de fundo pejorativo, ao próprio mal, no entanto, a escuridão ainda é procurada por aqueles que desejam descanso, que desejam conforto, que desejam sono. Mas na trama construída por Saramago, esse tipo de cegueira destoa, é uma cegueira absurda. Então ele parte de um mote ou de uma estrutura narrativa onde ele pressupõe o absurdo desde o início. O absurdo é uma cegueira branca. O desconforto, portanto, é evocado desde o início da obra e a narrativa, toda a trama, incrivelmente nos conduz a sempre nos ater diante dos absurdos. E ela nos incomoda, toca as nossas feridas, as nossas mazelas sociais. Então a leitura de Saramago é a partir dessas mazelas sociais, a partir dessas tramas sociais absurdas, a partir da exploração do homem pelo próprio homem, como resultado imediato das relações materiais, sobretudo a partir das dinâmicas do capitalismo e do consumismo, as explorações, os níveis de explorações que se encontram no seio do ideário capitalista. Ora, nós identificamos, portanto, aqui os pressupostos do autor. Que pressupostos são esses? É que todas as assimetrias sociais, todas as feridas sociais,
todo o caos social, ele pode ser interpretado, pode ser lido a partir da racionalidade capitalista das sociedades contemporâneas, que, por si só, revela a cegueira do mundo moderno. A barbárie de outro tempo, rompida pelo conceito de civilização, se faz hoje muito mais premente, porque mesmo sendo seres racionais, como diz o próprio Saramago, a racionalidade moderna, a racionalidade do homem moderno é utilizada contra ele mesmo e contra os seus semelhantes. Então, o grande mote da obra é essa perca de sensibilidade humana, a perca mesma da humanidade a partir dessa somatização da cegueira, de uma cegueira branca que conduz a um estado cada vez mais degradante de barbárie. São níveis, são gradações de barbárie que se encontram na obra. Por isso, o desconforto causado em cada cena. O motorista da primeira cena, que é tomado pela cegueira, ele encontra-se imobilizado no trânsito. Um bom samaritano dele se aproxima com o desejo de auxiliá-lo. Mas por trás destas intenções que se percebem solidárias, na verdade esconde um desejo que é de roubar, surrupiar o bem do cego. Então, a trama começa por aí. Na sequência, o mesmo homem, o mesmo motorista que é tomado pela cegueira, é conduzido, portanto, ao atendimento médico, para ser atendido ali em estado de emergência, porque ninguém jamais viu uma cegueira branca, é algo inédito para a medicina, cujo diagnóstico, inclusive, não encontra um resultado, não encontra uma resposta. Lá na sala de espera, o oftalmologista, entendendo que seria um caso de urgência, passa este homem à frente dos demais que estão esperando ali, o que promove uma certa sedição ou o protesto daquelas pessoas que estão lá. Ou seja, há uma falta de empatia em relação ao sofrimento do outro. De imediato, nós percebemos essas gradações, esses distanciamentos de solidariedade entre as pessoas no primeiro quadro exposto na peça fílmica até o final dela. Bom, outras cenas muito fortes e outras narrativas que se apresentam também, outros quadros narrativos, dão conta dos níveis mais baixos de ausência de sensibilidade das pessoas diante das misérias do outro. A cegueira se alastra rapidamente por toda a terra. O governo trata de tomar algumas atitudes, entre elas o apresamento destes cegos, desses que foram tomados pela cegueira branca, numa espécie também de quarentena. Incrivelmente, nossos dias hoje são assombrados também pelo isolamento social em razão da Covid-19 e dessa polvorosa que está o mundo, da crise que tem tomado todo o mundo, todo o globo, nessas conexões que se percebem não só em termos de virtualidade, mas as conexões de nossa humanidade em razão de nossa própria natureza humana. A peça, a literatura, também dá conta dessas relações, de modo que, mesmo em isolamento social ou num sanatório abandonado, aquelas pessoas ali desenvolvem um quadro degenerativo tão assustador no abandono de sua própria humanidade que, mesmo dividindo a cegueira em comum, mesmo assim, um grupo de cegos passa a explorar o outro, os outros grupos, os outros cegos, inclusive na exploração dos próprios corpos femininos no atendimento às suas necessidades fisiológicas imediatas, animalescas, no estado completo de barbárie. Ora, mas não só isso. O quadro, a cena, se amplia e não fica reduzida apenas ao sanatório onde estão contidos aqueles cegos, mas extrapola as cercas e passa inclusive a tomar conta dos quadros do governo. Por fim, o próprio Estado entra em colapso
porque os principais agentes públicos também não conseguem ver. A mesma cegueira, cegueira branca, que somatiza aqueles que estão enquadrados, que estão em vigilância sanitária, cujos corpos passam a ser controlados pelo Estado, atinge também os próprios agentes de Estado. Um pandemônio toma conta de todo o globo e apenas uma mulher se torna a visibilidade, se torna os olhos que veem daquele estado moral de barbárie em que todo o globo agora se encontra. Por fim, percebe-se que a metáfora da cegueira, como enunciado desde o princípio da narrativa, diz respeito a uma cegueira que, para além de nossos corpos biologicamente definidos, mas também uma cegueira da mente, uma cegueira ideologicamente mantida. Esse não é um tema estranho na literatura. Nós sabemos que diversos outros literatos já abordaram a questão da cegueira ideológica, da orientação ideológica. E neste caso aqui, mais do que as condições materiais imediatas, também percebem-se as influências ideológicas, sobretudo na racionalidade capitalista e nas relações de consumo, onde o homem se torna o lobo do próprio homem. Claro que Saramago leva a esse leitmotiv, leva a trama às últimas consequências. Identificando, portanto, a trama, os pontos principais da narrativa, identificando os pressupostos do autor, nós passamos agora a fazer uma aproximação com o texto canônico, ou fazer uma leitura a partir da fé cristã. Como anunciado desde o início, Saramago se declara ateu e afirma, inclusive em entrevista, que não só a escritura e não só os dogmas ou os pontos fundamentais da fé cristã são invenções humanas, mas também o próprio Deus que surge como projeção das necessidades humanas de atendimento dessas fraquezas e dessas necessidades. Contudo, nós demonstramos aqui que a obra de Saramago também está enviesada. Esse enviesamento da obra de Saramago diz respeito aos seus pressupostos básicos, de que todo mal, a barbárie, de que a maldade humana, a degeneração das relações sociais, toda a exploração do homem pelo próprio homem tem uma causa. E esta causa seria essa racionalidade capitalista que vem a reboque e que promove o individualismo tão explorador, o egoísmo e a ausência de sensibilidade em relação ao sofrimento alheio, ao sofrimento do outro. Então, o pano de fundo seria essas relações materiais, mas também as consequências e as causas seriam encontradas nas próprias relações sociais por si mesmas. A grande diferença aqui em relação à obra de Saramago e ao texto bíblico, em especial às epístolas de Paulo, que é o nosso principal foco hoje, tendo em vista a nossa disciplina Novo Testamento 2, as epístolas paulinas e gerais, nós recuaremos um pouco, levando em consideração o registro canônico do Evangelho de João, o quarto Evangelho. Na altura do capítulo 9 do Evangelho de João, o autor nos traz importantes informações em relação a algumas metáforas que são muito caras ao cristianismo bíblico, sobretudo em relação à metáfora da cegueira. Outras tantas metáforas são utilizadas pelo autor, entre elas luz e trevas, dia e noite, mas todas elas relacionadas à cegueira. Considerando a perícope no texto, no capítulo 9 do Evangelho de João, o Evangelho segundo João, nós entendemos que a perícope, o corte, a ideia, o início e o fim desse marco textual se encontra no capítulo anterior, no capítulo 8 do Evangelho de João. Essas metáforas são exploradas no Evangelho, luz e trevas, dia e noite, falando sobre
o autor abordando a ignorância espiritual, mas abordando também a própria rejeição de Cristo pelas elites religiosas na Palestina, no contexto do primeiro século, entre eles os próprios fariseus. E no capítulo 9, especificamente, um milagre é utilizado como metáfora desta ignorância espiritual e da rejeição da fé cristã, principalmente do próprio Cristo, pelos seus contemporâneos. A narrativa dá conta de que Jesus operou o milagre no dia de sábado. Trata-se da cura de um cego de nascença. Quando Jesus o faz, causa uma verdadeira polvorosa naquela comunidade, naquele contexto. Nesse sentido, a narrativa joanina se assemelha muito ao que foi proposto na trama de José Saramago. Por exemplo, a falta de empatia com o outro, ou a metáfora da cegueira, levando em consideração que toda a racionalidade humana é voltada contra o próprio homem, contra os seus pares, contra não só a sociedade e os indivíduos, mas a própria racionalidade é posta contra a própria natureza. E aqui nós vemos um exemplo muito parecido, muito similar ao caso apresentado por José Saramago. Jesus opera, portanto, um milagre naquele cego, mas aquele milagre foi realizado em um dia de sábado. Então, as leis cerimoniais daqueles grupos religiosos estavam acima da própria condição humana. Não importava o cego, não importava a cura, contanto que o que mais interessava ali, as elites religiosas, aqueles religiosos, era que o milagre, a cura ou o atendimento àquela necessidade imediata do cego não poderia ser feita num dia de sábado. Por si só, a narrativa já revela a cegueira. Mas a trama continua, a narrativa continua, de modo que o evangelista João nos apresenta aquela situação inusitada. Jesus, após curar o cego, ele se retira daquele local e continua a conversar com outras pessoas, e a narrativa ela possui cortes, porque ela parece-me que não apresenta uma sequência lógica, uma sequência linear. No entanto, o que se percebe ali é que após o milagre, aquele cego começa a ser inquirido pelos seus vizinhos, começa a ser inquirido pelos fariseus. E por 3 vezes os fariseus questionam o milagre operado e a própria identidade do cego. A dúvida e a incredulidade é tamanha que leva também a níveis, a gradações de questionamentos que perpassam não só os fariseus, mas também todos os demais grupos que estão ali envolvidos. Os fariseus questionam os próprios pais do cego, questionando a identidade do cego, porque é algo tão absurdo para eles que eles questionam a própria identidade daquele que foi alvo da comiseração, da piedade e da manifestação do milagre, da ação divina do próprio Cristo. Após questionar a identidade do cego, passam a questionar a própria autenticidade do milagre. Em dado momento, cansado de ser redarguido, de ser inquirido pelos religiosos, pelos fariseus, o ex-cego lança mão de uma ironia. E a ironia literária é utilizada por João, nos apresentada pelo evangelista e pelo autor. De modo que, ao ser questionado, ele responde: se o autor do milagre é um pecador, como vocês dizem, não pode provocar nenhum milagre, fazer nenhum milagre, eu não sei. De uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. Parece risível, mas a cegueira, a cura daquele cego se torna um ponto de ebulição, se torna um ponto, um entrave, um ponto de tensão naquela comunidade. Por quê? O que era mais importante ali para os religiosos não era a atitude de curar um deficiente, de curar ou de responder às necessidades de alguém que sofria há tanto tempo, mas responder às necessidades e às demandas religiosas daquele grupo. Jesus, sabendo que o cego havia sido expulso da sinagoga, imediatamente o procura.
E ao procurá-lo, Jesus, após apresentar a ele a sua identidade messiânica e questionar e perguntar se ele cria agora na sua identidade messiânica e na sua própria divindade, porque no texto bíblico Jesus anuncia ao cego a sua divindade, fazendo relação de sua filiação divina como filho de Deus. A afirmativa do cego, Jesus então apresenta-nos a metáfora da cegueira. A metáfora da cegueira utilizada por Jesus, utilizando a cura daquele cego, diz respeito às condições de nosso coração, diz respeito à cegueira espiritual, que em grande medida toda a humanidade, todos nós estamos absortos. E Jesus disse: olha, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Essas metáforas de Jesus, neste ponto utilizada, quando aplicadas ao contexto, dizem respeito àqueles que supostamente veem, ou àqueles que de fato viam, porque foram alcançados pela revelação especial de Deus na Escritura. Trata-se dos guardiões do próprio texto canônico. Os fariseus, que eram os intérpretes da lei, tinham a revelação, mas mesmo possuindo a revelação de Deus, não conseguiam ver claramente a identidade messiânica de Jesus, ver claramente e reconhecer a própria divindade de Cristo. Pelo contrário, muito embora tendo a revelação, negavam o próprio Cristo, rejeitavam o próprio Cristo. O cego, que era considerado por eles um pecador, porque a condição em que nasceu de cegueira fazia com que esses intérpretes da lei entendessem que só poderia um cego nascer cego, uma vez que a culpa do pecado de seus pais poderiam ser a causa fundamental da cegueira. Por isso, mais uma vez, repito as declarações de Jesus, das metáforas de Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Eu acho que nessa altura vocês já entenderam o trocadilho. Mas de outro modo, outro texto canônico, desta vez dizendo respeito à nossa disciplina, especificamente Novo Testamento 2, as Epístolas Paulinas, trata-se da Epístola de Paulo à igreja em Corinto. Na verdade, a sua convencionalmente chamada é reconhecida como sua segunda epístola. Nós sabemos, e já estudamos em outro momento, que pelo menos outras duas epístolas foram perdidas, direcionadas àquela comunidade. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade cosmopolita, uma cidade plantada, cravada no istmo do Peloponeso, ou seja, numa estreita faixa de terra que ligava as cadeias montanhosas do Peloponeso à Magna Grécia, uma cidade de civilização e de cultura grega. 100 anos antes de Júlio César, aquela cidade foi destruída pelos romanos. Depois, no próprio tempo de Júlio César, o grande ditador, não era um imperador, era um ditador, Júlio César reconstruiu a cidade de Corinto, recolonizando aquela cidade. Mesmo assim, por estar no espaço geográfico definido de influência grega, muito embora o grande Império Romano também acaba sendo absorvido pela cultura grega, e tudo que nós conhecemos dos gregos pelos romanos, Cícero, por exemplo, o grande orador, ele orgulhosamente falava e dizia que os romanos tinham duas línguas, não é? O grego e o latim. Então, em grande medida, os povos romanos ou os romanos estão muito próximos dos gregos. E aquela cidade foi recolonizada. No tempo de Cristo, ou no primeiro século, no tempo do apóstolo Paulo, aquela cidade, portanto, vivia sob a forte influência do mundo greco-romano, da cultura greco-romana. Então, uma sociedade paganizada a partir dessas múltiplas interações, dessas paisagens religiosas e culturais do mundo greco-romano. Paulo, então, quando
em sua segunda viagem missionária, planta aquela comunidade, ele percebe profundos desafios ali. Mas mesmo assim, ele dá sequência ao seu projeto missionário. Após plantar aquela igreja, lá na década de 50 ainda, em sua terceira viagem missionária, possivelmente quando está em Éfeso ou na Macedônia, ele escreve a sua segunda epístola àquela comunidade. A razão da escrita desta carta, entre outras coisas, como nós já verificamos aqui, esses documentos do primeiro século, todos têm algo em comum. Duas coisas imediatamente em comum desses documentos é que eles foram escritos como documentos de ocasião, ou seja, houve um fator externo, uma demanda externa que exigiu a escrita desses documentos. Neste caso, no caso de Paulo, especificamente em grande parte das suas cartas atribuídas a Paulo, das cartas atribuídas a Paulo, a razão de ser dessas epístolas foram uma demanda externa, uma demanda do leitor. Mas neste caso aqui, nós encontramos também uma demanda do próprio autor. Por quê? Porque Paulo sente a necessidade de defender o seu ministério. E aqui nos atemos um pouco mais. A leitura que nós fazemos aqui é que quando Paulo passa a defender o seu apostolado e o seu ministério, ele passa também a defender o verdadeiro evangelho, ou o evangelho autêntico. É sabido que os grandes desafetos, aquelas almas que mais se opõem ao ministério de Paulo, são os judaizantes que naquela altura queriam reconduzir a igreja em Corinto aos rudimentos da doutrina. Era uma postura antinômica da fé cristã que se opunha à lei, à graça. Paulo, então, faz a veemente defesa de seu ministério, de seu apostolado, mas também do seu evangelho. A autenticidade do seu ministério dependia, em última análise, do reconhecimento do evangelho autêntico e verdadeiro, como se depreende do capítulo 2 de sua segunda epístola à igreja em Corinto. Ele defendia, portanto, o evangelho da glória de Deus. Temos, portanto, este tesouro em vasos de barro, dizia ele, para que a excelência do poder seja de Cristo, seja dele, seja de Deus e não nossa. Então, Paulo, ele humildemente, ele se curvava diante do evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo, do reconhecimento da própria divindade de Cristo e da glória do Senhor. Portanto, o evangelho de Paulo era também o verdadeiro evangelho de Cristo. E em sua defesa, ele dizia que aquela oposição ao seu evangelho, a autenticidade de seu apostolado e do evangelho de Cristo, do evangelho da glória de Deus, se dava por quê? Por trás daquelas pessoas que eram inimigas da fé e que tentavam minar os esforços evangelísticos de Paulo, por trás daquelas pessoas operava uma força sinistra que é identificada como o príncipe deste mundo, ou príncipe deste século. Era o príncipe deste século o responsável por cegar o entendimento daquelas pessoas. Logo, nós percebemos que os pressupostos bíblicos, tanto aqueles que são encontrados no Evangelho segundo João, mas também estes agora anunciados por Paulo, são coincidentes. Porque, além de revelar a cegueira de nossa ignorância espiritual, a cegueira de nossa visão espiritual, revela a condição de trevas em que vivemos, revela também que por trás de tudo isso, dessas posturas, e inclusive daquela postura de negação do próprio Cristo ou do Evangelho de Cristo, está um agente espiritual da maldade, cuja função é cegar o entendimento das pessoas. Logo, diferentemente de José Saramago, que encontra na metáfora da cegueira uma forma de ler a sociedade a partir de suas mazelas, a partir de seus males, considerando que, em última instância, toda essa leitura pode ser encontrada a partir da própria sociedade, das tramas sociais, das relações desiguais, mas, sobretudo, de uma racionalidade capitalista e consumista que leva as pessoas, que conduzem
à sociedade, ao próprio caos social e à barbárie. Diferentemente de Saramago, as escrituras reconhecem de fato o mal, reconhecem de fato as mazelas sociais, reconhecem todas essas assimetrias, mas, de outro modo, as escrituras afirmam que por trás de tudo isso está as condições de nossos corações, as trevas densas de nossa alma, de nosso coração, e que, por trás de tudo isso, existe um outro agente, sem limitar e sem tirar as responsabilidades humanas. No entanto, existe uma identificação de um agente espiritual da maldade, que o apóstolo Paulo, aqui, em sua segunda epístola à igreja em Corinto, identifica como o príncipe deste século. Identificados os pressupostos, fica então esta contribuição ou essa análise, colocando em evidência, colocando em termos de aproximação, o clássico, o agora clássico da literatura no vernáculo português, a obra Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago e aquilo o que a Bíblia diz em relação à própria cegueira, inclusive nos usos da mesma metáfora para revelar as condições de nosso coração, na rejeição do próprio Cristo, na rejeição da própria identidade messiânica de Jesus, na rejeição do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da glória de Deus. Encerro por aqui, espero que eu possa ter contribuído para o processo de apropriação do conhecimento, de ensino-aprendizagem, sabendo que, sendo cristãos, nós também temos condições de ler a nossa realidade, identificando, portanto, e recomendo isso, os pressupostos por trás de todas essas leituras. Não se enganem, você e eu temos também condições de nos apropriar de todo o arcabouço cultural do Ocidente, de estar dialogando com a cultura, com essas produções culturais, tendo em vista que é possível nos apropriar de todos esses conhecimentos, de todas essas tradições, de todos esses artefatos culturais e fazer bom uso desses artefatos, como dizia Agostinho de Hipona em sua brilhante defesa da apropriação cultural pelo cristianismo. Forte abraço, fiquem todos com Deus, bons estudos e até breve.